Bandidos invadem residência em Pinheiro, matam filho e disparam 4 vezes contra o pai. Um homem de 39 anos foi morto e um idoso de 80 ficou gravemente ferido nesta sexta-feira, durante uma invasão de casa por criminosos na cidade de Pinheiro. As vítimas são pai e filho, respectivamente. O caso aconteceu durante a madrugada no povoado Pedrinhas dos Fugaças, zona rural de Pinheiro. Os homens identificados como Alcivan Sandro Dias Privado, de 39 anos, e Lourenço Privado, de 80, tiveram a residência invadida por criminosos que chegaram atirando. A polícia militar e equipes do SAMU foram acionadas por populares e as vítimas foram socorridas. Alcivan sofreu um disparo de arma de fogo nas costas, foi transferido para o hospital macro-regional, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. Já Lourenço Privado foi atingido com 4 disparos de arma de fogo, ombro, joelho, coxa e cotovelo direito, e se encontra internado no Hospital Antenor Abreu. A guarnição da Polícia Militar realizou diligências no local e foram feitas rondas de pacas até o centro da cidade, no intuito de localizar os mesmos, porém sem êxito. Não houve nenhuma testemunha ocular do fato e os vizinhos ouviram apenas os barulhos dos tiros e ninguém soube informar como seriam as características dos suspeitos e de seus veículos. SEDUC abre inscrições para contratar cozinheiros, vigias e auxiliares de serviços com vagas em várias cidades da Baixada Maranhense. A Secretaria de Estado da Educação abriu um seletivo com vagas para cadastros de reservas de auxiliar de serviços em quase todas as cidades do Maranhão, inclusive na Baixada. As inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 17, e devem ser feitas exclusivamente pela internet. De acordo com a SEDUC, o processo seletivo simplificado será para a formação de cadastro reserva de auxiliar de serviços para o exercício das seguintes especialidades: auxiliar de serviços gerais, cozinheiro e vigia. Será divulgado o resultado preliminar com o nome dos candidatos classificados em ordem decrescente de pontuação no site da Secretaria. Na Regional de Viana, existem vagas para as cidades de Vitória, São Vicente, Cajari, Arari, Matinha, Cajapió, Viana, São João Batista, Penalva, Bacurituba, Olinda e Palmeirândia. Na Regional de Pinheiro, as vagas são para as cidades de Bequimão, Cururupu, Pedro do Rosário, Perimirim, Presidente Sarney, Santa Helena e outros. Outras cidades da região, como Monção, Tufilândia, Igarapé do Meio, Bela Vista e outros, estão na região de Santa Inês. Os candidatos atuarão nas unidades de ensino da rede pública estadual e nos núcleos administrativos da SEDUC, que é critério da administração pública. O processo será realizado em etapa única e não haverá pagamento de taxa de inscrição. O candidato deverá preencher a ficha no site e anexar os documentos comprobatórios. Para todos os cargos, os requisitos é o curso de ensino fundamental completo e o salário é de R$ 1.782. As inscrições que começaram hoje vão até o dia 30 de julho e o resultado deve sair no dia 29 de agosto. Sarney é internado após cair em casa. Quadro é estável, diz família. O ex-presidente da República, José Sarney, 93 anos, passa por exames e segue internado nesta segunda-feira. Ele sofreu um acidente doméstico em casa em São Luís neste final de semana. Segundo a filha, deputada federal Rosiana Sarney, o ex-presidente tropeçou e sofreu uma queda dentro de casa no domingo. Segundo a família, apesar do quadro de saúde estável, ele segue internado nesta segunda-feira, aguardando novos exames. Solto após envolvimento em assalto à agência bancária, advogado é morto a tiros em Gonçalves Dias. Um advogado identificado como Joaquim Avelino Sobrinho Filho foi morto a tiros neste sábado em uma chácara na cidade de Gonçalves Dias. Ele havia sido preso em 2018 por envolvimento em um assalto a uma agência bancária em Dom Pedro, mas já estava em liberdade. Segundo a polícia, Joaquim Avelino é ex-funcionário do Banco do Brasil e na época teria passado informações para os criminosos que explodiram e roubaram a agência de Dom Pedro. Fortemente armados, os assaltantes ainda trocaram tiros com policiais e fuzilaram a delegacia e o quartel da Polícia Militar. Para fugir da cidade, eles utilizaram um caminhão para bloquear a BR-135 e espalharam vários ferros na via para dificultar as buscas dos policiais. A Polícia Civil investiga o assassinato do advogado. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil lamentou a morte de Joaquim Avelino. Agressão ao filho de Moraes. Quem são os suspeitos, o que eles dizem e em que pé está a investigação?
A Polícia Federal apura a agressão à família do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, na sexta-feira. Pelo menos 4 pessoas foram intimadas a depor, sendo que 3 como suspeitos e 1 como testemunha. Entre os envolvidos estão um empresário e um ex-candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Os suspeitos negam as agressões. As agressões aconteceram por volta das 18h45 no horário local, às 13h45 horário de Brasília, e tiveram início após uma das envolvidas, Andréa Mantovani, chamar Moraes de bandido, comunista e comprado. Em seguida, Roberto Mantovani Filho gritou e agrediu fisicamente o filho do ministro, acertando um golpe no rosto do rapaz. Com os impactos, os óculos do filho de Moraes chegaram a cair no chão. Após a agressão, Roberto, Andréa e Alex Zanata prosseguiram com os xingamentos. Moraes estava na Itália para realizar uma palestra na Universidade de Siena. Roberto Mantovani Filho, apontado como a pessoa que agrediu o filho de Moraes, é de Santa Bárbara e foi candidato a prefeito pelo PL em 2004, mas perdeu as eleições. Desde 2016, é filiado ao PSD. Em nota, o partido informou que repudia o episódio envolvendo Moraes e deve acionar a Comissão de Ética da Legenda para que sejam tomadas as medidas punitivas cabíveis que devem culminar em sua expulsão. Além do empresário, a Polícia Federal também identificou outros 2 agressores. Uma mulher identificada como Andréa Mantovani, esposa de Roberto, e Alex Zanata, dono de uma imobiliária em Santa Bárbara do Oeste. Foi instaurado um inquérito policial para apurar as acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira. Mulher que denunciou Felipe Prior por estupro dá detalhes da noite do crime 9 anos depois. A Justiça de São Paulo condenou o ex-BBB Felipe Prior a 6 anos de reclusão pelo crime de estupro. O regime inicial de cumprimento da pena foi definido como semiaberto e o arquiteto poderá recorrer da decisão e responder a todo o processo em liberdade. Em nota, os advogados de Prior disseram: a defesa de Felipe Antoniazzi Prior reitera a inocência de Felipe e que a sentença prolatada pela 7ª Vara Criminal de São Paulo será objeto de recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado. Em entrevista, a mulher que denunciou Felipe Prior deu detalhes sobre o que aconteceu na noite do crime e contou sobre a relação que tinha com o arquiteto. A gente começou a ter contato por conta de uma colega minha de sala, que também estudava na Zona Norte, né? Todos nós morávamos na Zona Norte. Ela conversou com ele e sugeriu que a gente fizesse um esquema de caronas pagas, já que a gente morava perto. Segundo ela, o esquema de caronas durou cerca de 6 meses e se encerrou em razão da incompatibilidade dos horários de trabalho de ambos. No dia 8 de agosto de 2014, a vítima foi com uma amiga a uma festa universitária que antecedia o Interfal, competição esportiva em que participam diversas turmas das faculdades de Engenharia e Urbanismo do estado de São Paulo.